Deus abençoe as meninas do louvor. Deus te use grandemente, não desistam, né? Eu estava ali, elas estavam louvando e eu estava me lembrando do dia da audição, né? Teve uma que, quando a pastora Elisângela perguntou o que motivou ela a fazer escrever, ela disse que foi eu que é a culpada. Mas olha que coisa boa, eu tenho impulsionado. Deus tem usado, Deus tem manifestado a sua glória. Como é bom dizer sim para o chamado do Senhor. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom estar na casa dele, adorando, servindo, exaltando, na beleza da sua santidade, né? As crianças, elas vão ficar todas sentadinhas, elas vão prestar atenção, vou tentar passear durante a pregação na linguagem de vocês, na linguagem adulta, tá bom? Então, as crianças fica aí atenta que eu vou fazer perguntas, tá bom? Então, a mensagem não é só para o povo adulto, é para vocês também, tá? Porque a Bíblia diz que ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando estiver grande, não se desviará. Então, chegou o momento de vocês aprenderem. Não se levantem, não conversem, tá? Então, vamos nesse momento abrir nossas Bíblias em Atos 9, 36 ao 43, e nós vamos ler todos juntos. Amém? Havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Havia em Jope uma discípula chamada o quê? Tabita, parabéns. Cujo nome em grego é Dorcas. Esta se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi lavado e colocado em um quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ao ouvirem falar que Pedro estava ali, enviaram 2 homens que lhe rogassem: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas a rodeavam, choravam, mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Pedro mandou que saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para aquela mulher morta, disse: Tabita, levanta-se. E ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Tomando pela mão, ajudou-o a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Amém? Senhor, nesse momento, toma a frente. Sou teu vaso, Senhor, faz como te apraz. Em nome de Jesus. Prepara os nossos corações para ouvir a tua mensagem. Fala aos nossos ouvidos, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, toda autoridade é tua. E tu tens toda autorização, todo o poder para ministrar o vento para onde o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Se necessário for, nos desconstrua para que possamos entender a tua mensagem. Amados, quando nós chegamos aqui para ministrar uma palavra, essa palavra ela primeiro vem até nós e depois para vocês. Então, nesse momento, eu queria que vocês me dessem um pouquinho de atenção. A palavra servir em hebraico é avod. Significa servir a alguém. Porém, o interessante
é que significa também adorar a Deus. E nós temos adorado ao Senhor com os nossos serviços, porque ao servir nem sempre seremos percebidos. Muitas vezes estaremos por trás dos bastidores. Servir muitas vezes irá nos tirar da zona de conforto. Não há beleza em servir. Muitas vezes cuidaremos de pessoas enquanto estamos com as nossas feridas abertas. Mas no reino, todos somos servos. Eu gosto muito de uma frase de um pregador que diz assim: quem não serve para viver. Amados, voltando para o texto de Dorcas, sobre aquela mulher, nada se sabe sobre Dorcas, além do que está escrito de Atos 9, do 36 ao 46. Nós temos um pequeno informativo sobre aquela mulher. Pequenas informações sobre ela, mas é o suficiente para aprendermos sobre o caráter dessa mulher. Uma mulher que morava na cidade de Jope. Uma mulher que servia a Deus na simplicidade. Porque nós não servimos a Deus porque nós não servimos a Deus apenas com o microfone na mão. Você serve a Deus no anonimato, por trás dos bastidores. E eu queria que agora olhasse para as suas mãos. Olhe para as suas mãos. Reflita nessa noite em que você tem servido ao Senhor e como você tem servido ao Senhor. Mas eu quero dizer para nós nessa noite: servamos ao Senhor, mesmo não tendo um título. Mesmo sem carregar um título, servamos ao Senhor. Mas eu queria destacar algumas características dessa mulher. Algumas características em Dorcas nos chamam a atenção. E a primeira característica que nos chama a atenção em Dorcas é que ela era uma discípula. Amadas, Dorcas foi a única mulher na Bíblia chamada de discípula. Estamos vivendo em uma época em que muita gente quer ensinar, mas poucas querem aprender. E quando a Bíblia a chama de discípula, é porque a Bíblia está dizendo que ela aprendeu algo de Cristo. Uma mulher que viveu para o aprendizado. No Evangelho de Lucas 6,40 está escrito que o discípulo, ele não estará acima do seu mestre. Mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Você entendeu o que a palavra acabou de dizer para você? Que você não está acima do seu mestre. Mas que se você for bem preparado, você será como ele. E ao ler esse versículo, eu me lembrei que eu era adolescente, não faz muito tempo. Foi alguns dias atrás. E eu tinha um pastor chamado Pastor Pedro.
Quando foi um dia eu fui... Gente, eu estou vendo gente sorrindo lá atrás. Isso não é justo, não. Foi quase um dia desse. E eu fui para uma igreja. E quando chegou lá, esse pastor que estava pregando tinha sido aluna do meu pastor. E ele, na hora da escola dominical, ele fez uma pergunta. E eu não soube responder. Ele olhou para mim. Aí ele disse assim: eu não acredito que você, sendo ovelha do pastor Pedro, você não saiba responder isso. Saudoso pastor Pedro, já está na glória com o Senhor. E aquilo me marcou. E eu prestava, daquele dia por diante, eu prestava muita atenção no que aquele homem ensinava. Porque eu percebi que eu carregava o nome do meu mestre. Aquilo me constrangeu e eu levei para a vida. Que nós possamos observar quem está nos ensinando. Termos ouvidos sarados. Porque muitas vezes quem está aqui pregando, quem está ouvindo do outro lado, fica logo julgando, dizendo: está falando isso porque sabe da nossa vida. Irmãos, quando a gente sobe aqui é com muito temor e tremor. Então que nessa noite eu e você possamos nos parecer com os nossos mestres. Se pareça com seu mestre. Você carrega a identidade dele. Você carrega sobre os seus ombros o peso do nome do seu mestre. Se pareça com o seu mestre. Caminhe os mesmos caminhos que o seu mestre caminha. Tenha as mesmas atitudes que o seu mestre tem. Dorcas era uma mulher alinhada nos ensinamentos de Cristo. Ela compreendia que seguir a Cristo não era só uma questão de palavra, mas de ação, servindo e ajudando o próximo. Se pararmos para observar a trajetória de Cristo, ele sempre esteve do lado dos mais necessitados, dos enfermos. Aonde Jesus chegou, ele serviu. Ele curou. Ele fez milagres. Mas, acima de tudo, ele falava dos ensinamentos do seu Pai. Ele pregava a palavra do Pai. E por muitas vezes, nós temos caminhados no anonimato. Que quando a gente diz que é cristão, nossos vizinhos até se espantam. Porque não conseguimos evangelizar o nosso irmão. Não conseguimos cuidar dos nossos vizinhos. Não fazemos visita ao irmão quando ele está enfermo. Não, mas eu não tenho tempo, faça uma ligação, meu irmão. Liga para o teu irmão. Se ele não veio no domingo, na segunda tu liga para ele e pergunta por que ele não veio. Eu senti sua falta. Existem pessoas que estão doentes na nossa casa e muitas vezes nem percebemos que tem alguém doente do nosso lado. Precisamos servir ao Senhor cuidando um dos outros. Isso é muito importante. Aquela mulher, ela cuidava das viúvas. Aquela mulher imitava os passos de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Dorcas era uma mulher alinhada nos ensinamentos de Cristo. Ela compreendia que seguir a Cristo não era apenas uma questão de palavra, mas sim de ação, servindo, ajudando ao próximo. Ela sempre esteve do lado dos mais necessitados. E amados, ela não era diferente de Jesus. Ela se parecia, ela exalava o cheiro do seu mestre. Ela não se coloca maior do que o seu mestre. Ela exalava o cheiro do mestre.
ela não fazia porque tinha um título de discípula. Pelo contrário, ela se tornou discípula enquanto fazia a obra do Senhor. E quantos de nós não temos cuidado das viúvas, não temos cuidado dos órfãos, não temos visitado quem está preso, não temos liberado uma palavra de consolo, uma palavra de amigo, porque estamos sendo tão egoístas, olhando para o nosso próprio umbigo. É tempo de despertarmos para servir. Enquanto você serve, você adora ao Senhor. Adore ao Senhor, não só no teu levantar, não no teu orar, não só no teu louvor. Adore ao Senhor com os teus serviços. Sirva. Sirva ao Senhor com tudo que você tem. E a segunda característica que eu observo em Dorcas é que ela servia ao Senhor na simplicidade. O que é que Dorcas era? Dorcas era Bora, irmão, me ajuda a pregar. Dorcas era o quê? Mas ela, manualmente, o que é que ela fazia? Costureira. Bora lá, Dorcas era costureira. E o que é que Dorcas tinha nas mãos? Uma tesoura. Uma agulha, que quase é imperceptível de onde vocês estão. Dá para ver? Nossa, a vista de vocês são boas, viu? Uma agulha e uma linha. Algo tão simples. Mas foi nessa simplicidade que Dorcas servia ao Senhor. Eu quero repetir novamente. Servir é adorar ao Senhor. Ela aprendeu a adorar ao Senhor com o instrumento que ela tinha em suas mãos. E eu queria fazer uma pergunta a você nesta noite. Novamente olhe para as suas mãos e reflita. Qual é o instrumento que você tem em suas mãos, que você pode servir ao Senhor em prol do reino? Porque o reino conta com os seus serviços. Ah, pastora, eu não sei pregar. Mas você sabe varrer? Pastora, eu estou com a coluna doendo, mas você pode abrir a porta? Chegar mais cedo. Luana está ali. A fim que cheguem voluntários. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor com teu serviço, sirva ao Senhor com teus bens, sirva ao Senhor com a tua vida. O importante é que você o sirva. Eu sei que essa não é uma mensagem de você pular e dar glória a Deus, mas é uma mensagem para refletirmos de como estamos servindo ao Senhor. Se você vai servir ao Senhor no culto, então não chegue em cima da hora não. Chegue com antecedência para você ter aquele momento de oração com Deus. Para que quando você colocar a mão no serviço, o Espírito Santo de Deus possa ter liberdade para agir. Faça com dedicação.
Faça como se fosse seu último momento na terra com o Senhor. Porque é como se daqui a pouco a trombeta tocasse e você fosse encontrar com Ele na glória. Aquela mulher, de uma forma tão simples, adorava a Deus com o que ela tinha nas mãos. Ela fazia túnicas e vestidos para as viúvas. Um grupo particularmente vulnerável. Na sociedade daquela época. Na maioria das vezes, aquelas viúvas ficavam com a dívida da família. Por muitas vezes, seus filhos eram entregues para pagar as dívidas. Mas aquela mulher, ela não só vestia as pessoas, ela só não cuidava do exterior. Com certeza, aquela mulher, ela alcançava vidas com seus serviços tão simples, com suas ferramentas tão singelas e delicadas, por muitas vezes, ou durante o dia ou durante a noite, muitas vezes para alcançar a demanda, conjecturando com vocês, quantas vezes aquela mulher não foi dormir de madrugada abaixo, de madrugada acima, quantas vezes aquela mulher não furou os dedos, quantas vezes aquela mulher não sentiu dor na lombar, quantas vezes aquela mulher não sentiu fadiga. Mas isso não foi impedimento dela alcançar aquelas mulheres. Ao servir, nós iremos sentir cansaço. Ao servir, nós iremos sentir fadiga. Ao servir, você vai estar sentindo assim, olha, é comigo mesmo, Jesus, é comigo mesmo que está contando. Levanta outro. Mas o Senhor está dizendo, é para esse tempo que eu te escolhi. É para esse tempo, crianças, que eu escolhi vocês. É para esse tempo, mulheres, que eu escolhi vocês. É para esse tempo, homens, que eu escolhi vocês. É para esse tempo, jovens, que eu escolhi vocês. Cuide de vidas. Sirva ao Senhor com alegria. E eu não estou dizendo aqui que servir, que trabalho é um motivo de salvação. Não, não é. Para servir, você não será salvo. Servindo, você não será salvo. Mas servindo, você receberá um galardão. Porque galardão é só para quem trabalha. Você chegar, quando a trombeta soar e você subir, todo mundo recebendo o seu galardão nas mãos, talvez você faça, aí eu não vou receber nada? Não, te contenta, filho, já chegou até aqui. Porque galardão é só para quem trabalhou. E o mais interessante, naqueles que não querem servir ao Senhor, porque ele nem serve e critica quem está servindo. Você não pode criticar se você não está servindo, porque você não compreende a visão que foi dada a quem está servindo. Peça visão ao Senhor. A mesma visão que Ele deu a quem está servindo, Ele te dará. É tempo de nos despertar. É tempo de cuidar de vidas. É tempo de abraçar quem está chorando. É tempo de alimentar quem está com fome. É tempo de vestir quem está nu. Mas, pastora, quem que está nu no dia de hoje? O pecador. Aquele que não conhece a Cristo. Quantas vezes e por muitas vezes nós temos passado despercebido. Os nossos vizinhos ainda não conhecem Jesus. Peça a Ele, anseio de ser discípulo, que Ele tem para dar.
a quem pede. E nós, o que temos para servir ao Senhor? Até o altar, o corredor é enorme. Até perceber. Da porta ao altar, o corredor é enorme a ser percorrido. Nesse corredor tem preparação. Que eu e você precisamos para subir ao altar. Sirva a Deus com simplicidade. Sirva a Deus com um simples gesto. Para servir ao Senhor, nós não precisamos de um título. Sirva. Sirva limpando, sirva abrindo a porta, sirva sendo um voluntário. Se prepare nas atividades simples. E você viverá grandes propósitos. Eu vi uma vez com uma mensagenzinha no Instagram e ele dizia assim: quando o pastor me chama para tomar Coca-Cola, aí tá lá o jovem tudo pintando a igreja. Foi bem quase assim o ano passado, né? A gente na festa da igreja, né? Então que a tua motivação seja essa: servir ao Senhor para cultivar o templo do Senhor. Os meninos do ano passado estavam aqui na festa da igreja, o Mateus, o Guilherme, o pastor Valdemir, meu Deus. Acho que saíram aqui de madrugada. Mas valeu a pena, porque a festa da igreja foi a coisa mais linda. A terceira característica dessa mulher é que ela deixa um legado. Diga comigo, deixando um legado. No versículo 39 diz que todas as viúvas cercaram Pedro. Imagina, está Pedro lá, uma multidão de mulher o rodeia, e mulher que venhamos e convenhamos fala. Fala e fala alto. É ou não é? Mulher reunida? Meu filho tem que liberar senha para poder falarem, porque todas as mulheres falam e falam muito. Cadê as mulheres? É verdade ou não é? Aí, ó, tá vendo? Meu irmão, eu imagino a cena. Pedro lá, aquelas mulheres avançaram sobre ele. Meu Deus, coitado de Pedro. Isso quer dizer que a vida de Dorcas alcançou todas as mulheres viúvas. Aquelas mulheres rodearam Pedro. Chegaram para ele, olha a minha roupa, olha a minha túnica. E cada uma que mostrasse o que aquela mulher tinha feito. Mostrando para ele o serviço das mãos de Dorcas. Amados, servir é uma via de mão dupla. Então não cesse a sua mão de fazer o bem. Através de uma atitude simples, ela vai deixando o seu legado por meio de uma agulha, uma linha e uma tesoura. E mesmo depois de morta, o que ela fez foi lembrado. Dorcas deixou um legado de serviço, e este legado se repercute até hoje. Tem um ministério chamado Dorcas, tá? O mundo por aí não foi um catabum e aconteceu. O mundo por aí, quando faz ação social, quando faz acolhimento,
é praticando o que a Bíblia diz. Mas nós muitas vezes, como os cristãos, temos passado batido diante desse serviço. E nós? Qual o legado que temos deixado? Como é que você quer ser lembrado após a sua morte? E eu não estou falando de alguém olhar para o caixão e dizer, olha, nossa, a pastora Gisela era tão boazinha. É não, viu? Que esse jeito de bom por aí é Jesus na minha vida. Ajudou tanta da gente. Ou será que vão olhar para mim e dizer assim, nossa, foi egoísta? Pensava no seu próprio ego. Alimentava sua própria vaidade. Qual o legado que você tem deixado para os seus filhos? Qual o legado que você tem deixado para os seus liderados? Qual o legado que você tem deixado para as suas ovelhas? Qual é o seu legado? Essa mulher ela não estava apenas cheia de Deus, mas de boas obras. Que possamos ser lembrados como aquele que serve ao Senhor. Mas pastora, eu sirvo e ninguém me vê. Quem disse a você que o servo ele é visto? Quem disse a você que servir tem beleza? A Bíblia nos fala de uma mulher que diz que serviu ao profeta. Recebeu um filho, mas a morte chegou em sua casa. E quando ela sobe ao encontro do profeta, o seu servo diz, vai tudo bem? Ela disse, vai tudo bem. Mas será que aquela mulher estava tudo bem mesmo? Aquela mulher estava com a morte instalada dentro da sua casa. Mas ela disse, vai tudo bem. Servir muitas vezes é isso. É você estar sangrando. É você estar chorando. É você profetizar milagres na vida de alguém aonde você ainda não viu o seu próprio milagre. É você profetizar no ventre de uma estéril que ela dará à luz. E meses depois a pessoa está grávida. Mas você continua estéril. Servir dói. Servir não tem beleza. Mas o teu Jesus, o meu Jesus, serviu, gemendo, chorando, humilhado, escarnecido, não tinha nem aonde repousar a cabeça. E quanto muitas vezes não nos colocamos à disposição do reino de Deus, porque achamos que fazemos muito. Pensamos que fazemos muito. Ei, para você que um dia colocou a mão no arado, não tem como voltar atrás. É tempo de servir ao Senhor com os teus dons, com os teus talentos. É tempo de voltar a ser quem você era. É tempo de servir ao Senhor. Pare de procrastinar. Pare de dar desculpas.
Você pode dar desculpa para mim, para A, para B, mas diante do teu Pai que conhece o teu coração, Ele sabe que você não está nos servindo apenas porque você está fadado à preguiça. O reino do céu conta com teus serviços. É preciso nos colocar à disposição. Em Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Que nesta noite possamos compreender que Cristo não nos chamou para um título, mas para sermos discípulos, servindo na simplicidade, deixando um legado, servindo a Cristo em amor. Oro para que Deus nos dê um coração de servo como o de Dorcas. E o nosso testemunho seja um testemunho vivo do seu amor e graça. Eu convido você a ficar em pé neste momento. Eu convido